É isso aí, galera. Mais um projeto nosso se iniciando aqui, né? Um punhado de conversa, podcast. E muito feliz porque hoje estamos com um jovenzinho aqui que decidiu algo muito importante para a vida dele, né? Que é o estudo da teologia, né, Felipe? Vou cortar para ele aqui já para vocês verem quem é o jovem. Felipe, ele é a ovelha do pastor Edivaldo, que já esteve aqui, né, em uma edição do nosso podcast, né? Nesse momento, se você não assistiu, corra lá e visualize lá esse vídeo também, esse podcast, esse bate-papo que foi show de bola, muito interessante, viu? E hoje não vai ser diferente, não. Hoje estamos com o Felipe aqui e promete esse podcast hoje, né? Esperando. Temos um tema show de bola aqui que é muito importante, é de uma importância absoluta, né? E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso hoje aí, tá certo? Então já vou falar o tema aqui, né? Que é a importância da teologia, né? Na igreja. Então é isso aí, a importância da teologia na igreja e para a igreja, né? E Felipe, me fale um pouquinho sobre você. Quem é Felipe? Como foi? Muito obrigado, né, pelo convite. Então, me sinto muito alegre de poder estar aqui. Amém. Como foi bem dito pelo senhor, eu sou ovelha do pastor Edivaldo, ali da Igreja Batista Emanuel na Conceição. Me sinto muito honrado de ser pastoreado por ele. Uhum. O pastor que eu tenho muito carinho. A gente estava falando em off aqui que quando eu me converti, foi o pastor que eu mais me acheguei lá na igreja. Então, sinto muito alegre de fazer parte da comunidade da Igreja Batista Emanuel. Sou Felipe, 28 anos, né, formado em teologia. Hoje eu curso História, à distância, EAD. E dentro da comunidade cristã, como estava falando com o pastor aqui, lá eu faço de tudo um pouquinho, né? De tudo um pouquinho. Faço parte do grupo de louvor, sou ministro da Escola Bíblica Dominical. Amém. Como diz o jogador, né? Dou um ou dois na ministração da palavra também. Tem nada a perder, né? Então, lá eu sou de um pouquinho, de tudo um pouquinho, né? É isso que eu acredito que nós, como jovens, temos que gastar nossa energia nisso. Sim. Com certeza, com certeza. Quando no mundo, eu vou fazer 10 anos de convertido, agora em abril, dia 15 de abril. Antes a gente fazia de tudo um pouquinho no mundo, né? Ia um pouquinho na festa, ia jogar bola. Então, dentro do reino de Deus, eu acredito que a gente tem que ser da mesma forma. Utilizando dos dons e talentos que o Senhor tem nos dado, fazer as coisas acontecerem para o reino. Amém. Glória a Deus. Eu fico feliz, né? Essa juventude tá decidindo também dessa forma. Porque é o que a gente precisa, né? A gente precisa crescer esse exército para o Senhor. Com certeza. Na verdade, né? Estamos também aqui com Ana Paula, minha esposa, né? Que sempre tem nos acompanhado aqui, abraçou esse projeto comigo. E glória a Deus, estamos seguindo. Mas, Felipe, então comece a falar pra gente aí como é que você entende essa importância, né? Da teologia na igreja. Primeiro na igreja, né? Tipo assim, quando a gente fala da importância da teologia na igreja, eu entendo que é importante que tenhamos esse nível de curso, esse nível de aula, de aprendizado na igreja, né? Isso. E depois a gente vai falar também da importância da teologia para a igreja, né? O que é que acrescenta para a igreja, né? Então comece me falando aí como é que você entende isso daí, como é que é o seu ponto de vista já como teólogo, tá certo? Vamos lá. Antes de falar sobre a importância da teologia para a igreja e na igreja, a gente precisa entender o que seria uma teologia. Sim. Né? Uhum. Muitas vezes as pessoas hoje em dia têm muito um preconceito acerca do teólogo. Ainda tem, e infelizmente isso acontece muito dentro de algumas igrejas, se eu posso dizer, neopentecostais. Uhum. Né? Sim, sim. A teologia, se fosse pelo bruto, o mais bruto da palavra, seria teologia, né? Teo Deus, logia estudo acerca, mas isso é muito vago, né? Uhum. Teologia como um estudo sobre Deus é muito pouco. É muito superficial. É muito superficial. Teologia tem muita coisa, melhor dizendo, tem coisa mais profunda do que somente esses conceitos básicos do grego. Teologia é uma ciência acerca como é que eu posso pensar sobre isso? Sobre uma forma racional de pensar sobre a fé. Sim. Hoje em dia, eu até encomendei um livro, tá para chegar ele aí, falando sobre o neopentecostalismo brasileiro. Hoje esses movimentos neopentecostais, infelizmente, usa muito o racional, o emocional e deixa o racional de fora. Você já viu naquele livro de John Stott, Crer também é pensar,
Aham. É um livro básico dele, é um best-seller dele. Ele fala sobre a questão do antirracionalismo. Né? As pessoas têm preguiça de pensar, as pessoas não querem pensar, as pessoas é muito pelo lado do movimento, mais pelo lado emocional do que pela própria razão. E John Stott, ele não descarta o emocional, mas ele também não é um hiperpensador, né? Então ele diz que precisa de um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, não tem pra onde correr. Então, a teologia ela é uma ciência acerca da razão, de você pensar acerca da fé. E o texto bíblico é o tempo todo falando sobre isso, não só sobre o emocional, né? Se a gente pegar aquele texto lá de Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Aham. Conhecimento, às vezes, não é o lado emocional. Conhecimento é razão, é pensar, é analisar, é ponderar, é ver se é isso, é aquilo mesmo. Então, eu acredito muito que teologia vai muito mais além de um conhecimento Deus, logia, estudo, um conhecimento sobre Deus. Muito raso. É muito raso. Então, teologia vai muito além disso. E hoje em dia, com essa questão de a gente estar com o mundo nas mãos, né? Da internet, é muita informação. E as pessoas confundem informação com conhecimento. Informação nunca vai ser conhecimento, não é verdade? E é muita informação. Aí pode-se dizer que a gente assista vários vídeos, 10 vídeos, e se nenhum daqueles vídeos ali você tiver um padrão, um princípio, a pessoa vai se perder, né? Porque desde o momento que eu tenho conhecimento de algo, eu vou assistir aqueles 10, 20 vídeos ali com um propósito. Eu falo, não, isso é verdade, isso é coerente com o que eu sei. No caso aqui, a gente está falando de teologia, vamos à Bíblia, né? Quando eu assisto um filme mesmo, ou como foi agora recente a novela da Record, né? Aí você vai, não, isso aí é coerente. Claro que, como ali, por fato de ser uma novela, quando a gente está falando aqui de Gênesis, tem a licença poética, né? Tem o entretenimento. Você não vai, não, porque isso aí não tem na Bíblia. Vamos Botar o pé da letra. Né? Botar o pé da letra. Mas os pontos específicos, onde eles colocam lá do ladinho, onde está ali na Bíblia, na referência isso. bíblica, você vê que eles são realmente, né? Não tira nenhuma vírgula. Não tira nenhuma vírgula. Mas por que eu sei disso? Porque eu li a Bíblia. Então, a partir do momento que eu não leio, eu não tenho conhecimento, aquilo ali vai ser mais uma informação. Como você acabou de falar, tem que conhecer. E realmente, infelizmente, já foi constatado isso, infelizmente, né? Que o povo brasileiro tem preguiça de ler. É verdade. Tem preguiça de ler. Então, não leem e infelizmente, mais uma vez, esse movimento aí tá ganhando força justamente por causa disso, né? Infelizmente. Eu quero só abrir já que a senhora falou sobre a questão do povo não ler, eu trabalhei na livraria aqui em Feira, né? Trabalhei na Betânia por 2 anos e 2 meses. É uma livraria evangélica. Né? Isso. Sim. Não, eu tô falando só pra quem vai encarar. Então, o nível de analfabetismo bíblico que a gente recebia lá dos clientes é enorme. Né? A gente trabalhava exclusivamente com o povo cristão. Sim. Então, de a gente chegar e atender pessoas que... Exemplo, né? Exemplo. E nem era novo convertido, Nem né? isso. Eu já atendi cliente lá que não sabia procurar livro bíblico, né? Tipo assim, o básico do Novo Testamento. Então, pessoas que vinham de lá para cá com informações que são básicas de escola bíblica dominical e não sabem. Por exemplo, lá na igreja, por isso eu quero citar uma vez mais o pastor Edivaldo. Quantas vezes quiser. Quantas vezes quiser. Porque o pastor Edivaldo, foi a partir dele que eu tenho um carinho muito enorme pela literatura e pela escola bíblica. Desde que eu me converti, eu nunca deixei de fazer parte da escola bíblica dominical. É muito importante. Pensa algo que não pode faltar dentro de uma igreja, é a escola bíblica. Sim. E o pastor Edivaldo, juntamente, né, ele me convidou para fazer parte do Ministério MEC. O Ministério MEC seria Ministério de Educação Cristã. E ele me colocou à frente desse ministério, né, para tratar da escola bíblica dominical, para tratar sobre cursos. E é o que não pode faltar. E quantos cristãos deixam de fazer parte da escola bíblica dominical e são analfabetos bíblicos? Isso, como falaram aí, não é cristão novos convertidos, né? É cristão que tem... é aquele rato de igreja. Né? Mas quando se trata do conhecimento bíblico, aí deixa a desejar. E é algo que não pode faltar, né, para nós. E eu entendo assim, o estudo teológico, na verdade, o estudo da teologia em si, ele traz um entendimento e abre o nosso entendimento, na verdade, porque você lê a Bíblia, beleza, tem muita gente que lê muito a Bíblia, conhece muito de Bíblia,
Mas só que o estudar teologia acaba sendo um pouquinho diferente do só ler a Bíblia e só conhecer a Bíblia. Como é que eu tô falando isso aqui? Para vocês entenderem, né? Quando você começa a estudar a questão da teologia, você vai ver o lado histórico, né? Você vai ver os costumes da época, por que aquilo tá na Bíblia daquele jeito. Porque hoje, muitas vezes, a gente tá numa cultura diferente, que não tem nada a ver com a cultura daquele povo da Bíblia, e a gente acaba não entendendo, ou entendendo de maneira mais superficial. Mas se você estuda, você dá uma entrada melhor e você começa a conhecer, né? A cultura, não, isso aqui foi dito dessa forma por conta da cultura, né? Por conta do costume da época. Exemplo, quando vai dizer que Jesus foi sepultado, depois quando ele ressuscitou, ele dobrou o pano, né? O tecido que estava sobre ele e colocou. Então aquilo tem um significado. Mas se eu não estudo a teologia, eu só faço ler a Bíblia, eu passo por aquilo dali desapercebido. Você tá entendendo? Pra mim, aquilo ali, ele dobrou, beleza, ele fez por fazer, colocou lá, mas não é, né? A gente sabe que quando você estuda, você tem uma entrada maior, você vai mais a fundo, você começa a entender, como eu tô falando aqui, né? A questão do histórico, né? Dos costumes, entendeu? Então, eu penso assim, é melhor você estudar e ter todo esse nível de conhecimento, né? E aplicar também a parte emocional, como você fala, que a gente tem que ter um equilíbrio, de que você só ir na parte da emoção, né? E só um adendo acerca disso, que o estudo da teologia não é para um grupo seleto de pessoas, né? Só o pastor tem que estudar teologia. Exato. Não existe isso. Tipo assim, às vezes o pessoal chegava lá na livraria, eu quero aquela Bíblia de pastor. Qual a visão que ela tem da Bíblia de pastor? Uma Bíblia de estudo. Sim. Bíblia de estudo não é somente Bíblia de pastor, né? É Bíblia para qualquer ovelha. Para qualquer ovelha. Mas, principalmente, não tem que ser um estudo somente para um grupo seleto, mas também o grupo seleto, quando eu falar liderança da igreja, não pode deixar de ter. Ontem eu estava em Candial com a família, e dirigindo, estava falando com um primo meu, falando sobre a questão da igreja, como é que estava e tal. Eu falei, rapaz, eu fiz teologia, o pastor Edivaldo costuma dizer que quem faz teologia não é visando finança, né? Você não vê um teólogo rico por aí. Pelo contrário. Historiador também, né? Tem que orar, viu, Felipe? Tem que orar. Então eu falei com ele que eu me formei em teologia não por conta da finança, mas mais por conta do chamado, né? Então, quantos sábados eu, entre aspas, vou dizer perdi, mas a palavra não é perdi, né? Se vocês entendem. Quanto sábado eu passei... Você investiu. Investi lá dentro do seminário, segunda e quarta noite. Quanto tempo de estudo eu reservei para isso. Não para ganhar dinheiro, né? Porque teólogo rico, como já foi dito aqui, no que você não vai encontrar. Mas por conta muito do chamado. Eu acredito no chamado de Deus para minha vida. Então eu acredito que se o tempo que eu tenho para me preparar, eu posso me preparar, eu vou fazer isso. E também a riqueza que você ganhou com esse investimento tá dentro de sua mente, né? É algo que ninguém vai poder tirar de você. Entendeu? Ninguém vai tomar. Ninguém vai tomar. Eu lembro uma vez, eu tava lá na porta de casa, tem um tempinho já, e eu tava falando alguma coisa sobre literatura, né? Sobre manhã me dar algum livro de presente. O livro era cerca de 150, mais ou menos, alguma coisa desse forma. Aí meu irmão, ele não é cristão ainda, ele falou, rapaz, como é que dá 100 e pouco em um livro? Aí depois, né, na hora eu não respondi direito, mas depois eu fiquei pensando, se a gente pega uma garrafa de bebida, dessas aí, esses uísques que esses meninos usam aí, um litro é mais de 100 conto, e vai em uma noite. Então, em comparação com aquilo que foi investido em mim através de uma literatura de R$100, é barato, né? Quando eles tomam uma cerveja de R$6, eu não sei quanto é que tá uma cerveja, R$6, R$8, que ali 10 minutinhos vai embora. Então, eu acredito que o investimento literário não é algo de se jogar fora, né? É verdade. E dependendo do que você fizer depois que tomar esse litro de uísque, é muito mais prejuízo para a sua vida. É verdade. Mas já o livro que você compra, né? Você está lendo, você está aprendendo, você está investindo no seu intelecto, né? Fica para a vida toda. É verdade. Mas voltando o que a gente estava falando, um pouco... Isso aí ainda é parte da disciplina, né, que o nosso país tem. E impressionante ainda é que esse grupo, né, essa geração, porque tem pessoas também adultos, né? De gerações anteriores. De gerações anteriores também que não são dessa cultura da leitura. E essa minoria, né, termina, assim, atrapalhando
sabe? Termina atrapalhando. Como vocês colocaram a questão aí agora falando sobre os uísques, sobre a bebida, porque eu vejo isso aí, é mais uma questão de ostentação, né? Vamos ostentar a garrafa, a marca, a da cerveja, que agora, a do momento mesmo é aquela verdinha, aquela coisa toda que um dia eu fiquei falando com eles, falei, meu Deus do céu, o que é isso que aconteceu com essa daí? Porque o povo só quer tomar dessa daí, compra uma de, acho que ali, também não conheço muito, se eu não me engano, deve ser 300, 400 ml, passa 2, 3 horas, gente, com aquilo ali, por quê, né? Aí eu tava no mercado, fui olhar o valor, falei, eu não sei isso tudo, isso isso aí mesmo, aí o valor, né? Mas em relação aos estudos, estar em conhecimento, não é algo que você vai ficar postando, não é algo que você vai ficar tirando foto, né? É algo que vai ser do seu conhecimento. Isso. E ninguém vai lhe tirar. E você vê a diferença desse tipo de coisa. E como foi colocado, ainda é criticado, né? Dentro das igrejas. Ainda é criticado. Ainda é criticado. Porque, graças a Deus, tem que ter, cada vez mais, tem que quebrar, né, esses paradigmas, e como tem relação à psicologia, quantas vezes você se ouviu falar no altar que psicologia não existe, né, que depressão não era coisa de coisa crente, é coisa do demônio. Aí você vê que uma pessoa que fala uma asneira dessa, nunca leu Bíblia, porque se for ler, não falo nem estudar, né, que estudar já é algo mais profundo. Se for ler a vida de Davi e a vida de Elias, então não sabe o que é nada disso, né? Então isso vem a questão do conhecimento. E como eu tô falando, esse tipo de pessoas ainda atrapalham, né? Atrapalham. E uma certa vez, eu tava conversando, né, com um pastor e umas pessoas, e o pastor também falou da importância, né, de estudar teologia e tal, né? E esse rapaz falou assim, pastor, eu vejo o seguinte, João andou com Jesus, depois ficou como apóstolo e não estudou nada, Pedro também não. Pastor, mas você viu certo, né? Porque com quem foi que eles andaram? Com o mestre. Né? Eu não vou ser nunca melhor do que Jesus para lhe ensinar alguma coisa, então ele andou, meu amigo, estudando teologia na essência. Você tá entendendo? Então, aí o rapaz parou assim e eu digo, rapaz, eu também não tinha pensado desse jeito não, mas... Brincadeira, né? Então, Felipe, é isso aí, né? Aí, então, começa a falar pra gente aí como é que você vê essa questão, já que a gente tá entendendo que é muito mais a fundo, né? De que simplesmente ser raso em dizer que Theo é Deus, né? Elogia estudo. De Deus. Não, você sabe o que é teologia? Sei, é o estudo. Mas, gente, é porque realmente essa frase ficou banal, né? Como eu te amo, que aceitar Jesus. Mas, na essência, realmente, o estudo de Deus, para mim, é algo ainda que causa um impacto, porque Deus é inexplicável, né? Deus é inexplicável, Deus é soberano. Então, como é que eu vou estudar algo dessa forma? Para mim, isso ainda causa um impacto muito grande aqui, muito. Chega, sabe, gaguejando aqui para falar assim, eu vou estudar Deus. Gente, quando será que eu vou me formar? Porque quanto mais eu conhecer, né? Eu lembro que foi um domingo pela manhã, pastor Raimundo, que os domingos pelas manhãs, para mim, né, não que os outros cultos, todos os horários, mas escola bíblica, o domingo, né? de manhã, acho que a sua mente tá ali, se você tá calmo, tá sereno, tá pleno. E eu lembro que ele falou assim, você, quanto mais quanto mais conhecer Deus, mais distante de Deus você fica. Aí eu falei, parei assim naquela manhã. Aí depois ele explicou, porque quanto mais você conhecer a Deus, você vai querer conhecer mais. Então você não vai sentir que está perto, né? Você vai ver que sempre tem algo mais, sempre tem algo mais. Você começa a ter esse entendimento. Por isso que eu falei aqui, quando é que você se forma, né? Porque, gente, estudar Deus, conhecer Deus é muito complexo, não é exato como a matemática. Isso. Não é muito... Não tem nem palavras aqui para falar. Falta palavras. Deus é uma fonte inesgotável, né? Então não tem como. É aquele texto que o apóstolo Paulo utiliza lá em Romano.
ó a profundidade das riquezas, Isso tanto da mesmo. sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, né? Então, quem pôde conhecer a mente do Senhor, quem pôde dar alguma coisa a Ele para tomar de volta? Então, é uma fonte inesgotável. Até porque, exemplo, vamos dizer que nós vamos estudar esse celular. Aqui a gente tem como pegar nele, olhar, abrir a bateria, Sim. olhar a câmera. E Deus, não tem como colocar Deus no pedestal. Até por conta que Ele é espírito, né? Então, como foi bem dito pela senhora, não tem como se formar em teologia de fato, né? Por isso que... Tô pronto. Isso, é por isso que um termo bem... Já ficou batido, é tudo sobre Isso, Deus. é. Né? É. Talvez até por conta disso que há um certo preconceito sobre estudar teologia. É, Porque aquelas pessoas mais rígidas, não tem como estudar sobre Deus. Como é que você vai botar Deus no pedestal? Então, por isso que é realmente, algo bem mais... Pensando assim, é verdade. Então não tem como estudar sobre Deus de fato, né? Então eu queria só ler um texto bíblico aqui do Paulo, é algo... O apóstolo Paulo é fora do comum, né? A gente falar sobre o apóstolo Paulo, ele na véspera praticamente da sua morte, né? Tá lá preso, pronto para ser morto pelo Império Romano. E olha o que ele diz lá em 2 Timóteo 4 e no verso... Cadê? Verso 13. Quando vieres, Paulo está dizendo, quando vieres, traz para mim a capa que deixei em Troade na casa de Carpo e também traz os livros, principalmente os pergaminhos. A importância, a gente está falando sobre a importância do estudo, da literatura, da teologia. Pensa aí, um cara que está à beira da morte, tá provavelmente em uma masmorra, né? Provavelmente tava frio lá, ou então ia ficar frio por conta do inverno. Ele diz, traz a capa, traz uma proteção para mim e não deixa de trazer os livros. Alguém que vai morrer estava lá preocupado com o livro. Então, Paulo aqui mostra a importância da leitura, a importância do estudo, a importância, eu vou dizer, da teologia de fato, né? Porque o cara à beira da morte, a única coisa que eu poderia pensar era em um livro, né? Talvez até a Bíblia, agora livros normais, talvez não. Mas Paulo mostra aqui a importância da literatura. E como foi dito, a cultura que nós vivemos hoje, a questão da... Voltar novamente a falar sobre a questão da literatura, o nosso país é assim, um exemplo. Lá dentro de casa, eu nunca vi pai lendo alguma coisa. Seu pai. Meu pai, né? Maninha, de vez em nunca, aparece com a revistinha lá, né? Meu irmão, nunca vê ele sentado com a literatura na mão. Se eu fosse olhar os exemplos dentro de casa... logo antes de eu me converter, a única coisa que eu li era gibi, Turma da Mônica, Chico Bento, Zé Carioca. Então eu li muito gibi. Mas nunca li um livro de capa a capa antes do cristianismo. Depois do cristianismo que eu me converti, comecei a ler as escrituras e peguei uma paixão por literatura, né? Tanto que o meu primeiro livro que eu li, que me deram, melhor dizendo, presenteado depois que eu me converti, manhã me deu um livro, né? Por influência de uma pessoa que sabia que eu estava desenvolvendo essa questão da leitura, e foi o pastor Edivaldo e Theo, né? Então, o primeiro livro sobre pregação que me deu foi o pastor Edivaldo. Então, o pastor Edivaldo é muito um referencial de leitura para mim. Então, antes de eu me converter, nada de leitura, só gibi, e após o cristianismo, aí sim começa a minha vida de leitura. Talvez se eu tivesse descoberto esse princípio de leitura antes, talvez a minha vida seria outra, né? Né? A questão de conhecimento, de eu conhecer algumas coisas. Mas, graças a Deus, o Senhor foi misericordioso comigo e me permitiu ter essa questão da literatura hoje, ter esse amor. É verdade. Eu mesma, eu também, não, já dentro de casa, minha mãe, para leitura, eu também nunca vi, não. Mas meu pai, eu sempre o via com um livro na mão, né? Aquelas coleções de livro que, além de achar bonito, estética, né? É bonito mesmo, né? Mas eu sempre vi meu pai lendo, né? E dicionário mesmo lá em casa sempre teve. Lá em casa, quando eu falo, na casa dos meus pais, né? E na escola também, sempre tinha professores que incentivavam, né? E os professores falavam muito, leiam leiam um gibi. E depois eu vi algum comentário de um... Eu não lembro agora o que é que ele era, só que ele falou assim, aquele gibi que você lia no passado. Isso abriu a sua mente, era tipo assim, um psicólogo, sabe? Ele falando sobre a questão de isso hoje ele incentivar você a ler, porque o gibi tinha a escrita e tinha o desenho. Então fazia você imaginar como hoje a gente lê a Bíblia, como você leu a passagem do apóstolo Paulo, aí ele estava ali preso, e você já imaginou que fosse na masmorra, isso aí já foi fruto do gibi que a gente leu no passado.
E eu sempre falava assim, eu quero, né? Eu quero namorar, eu quero me casar com alguém que gosta de receber livro. Com uma pessoa que gosta de receber livro como presente, a pessoa, né? Graças a Deus, hoje eu cobro mais dele, que hoje eu não vejo o Anderson ler como ele lia antes, né? Porque ele lia muito, poesia, lia muitos livros de... Eu fazia poesia pra ela. né? É muito, muito, muito bom mesmo. Tem algumas de minha autoria que eu fiz pra meu amor aqui. E a nossa filha vai pelo mesmo caminho, né? Lívia, nas férias, ela sempre gostou de ler. Tem Ela gosta livro, muito. muito de ler, muito. Eu vi, Felipe, no seu Instagram, né? Inclusive tá aparecendo aqui. Deixa eu colocar Felipe aqui. Ribeiro, Né? Felipe Ribeiro.Silva. ponto Silva. Vou botar aqui pra vocês aí. Felipe Ribeiro.Silva, né? Quem vocês puderem aí, já segue o menino Felipe lá, né? Então eu vi no seu Instagram, né, que você fez uma postagem lá também, onde você tá na foto lendo um livro e tal, e você colocou assim, ler é conhecer o mundo com a imaginação, né? Eu não sei se essa frase é sua, de sua autoria, mas eu achei interessante, né? Porque realmente, quando você tem esse hábito da leitura, você acaba conhecendo o mundo, né? Pela imaginação. Isso. Né? E até uma das coisas que eu falo também, quando eu tô lendo a Bíblia, você não precisa ler com um propósito de, eu vou ler esse capítulo todo, eu vou ler esse versículo todo. Não, leia despreocupado. Porque você não tem aquele compromisso de ler, de começar e terminar, mas até porque quando eu começo a ler, geralmente eu não termino, não. Porque eu começo a me transportar para aquele lugar, para aquela situação, vivenciar aquela história. E isso é interessante, porque você acaba vendo a história por outros ângulos, né? Principalmente da Bíblia, que é muito rica, entendeu? E isso acaba sendo prazeroso, né? Eu faço isso desde sempre, não só com a Bíblia, mas também com outros livros e tal. Mas isso acaba sendo prazeroso e você não tem aquela meta, não, eu vou ler esse livro aqui em um dia, em 2 dias, né? Você acaba não aproveitando o livro. Isso. Né? O prazer que tem em ler o livro ou a Bíblia, seja lá como for, né? Então, já voltando para você a bola, né? O podcast, na verdade, ele tinha que ser votado para você. O bate-papo é tão gostoso que acaba a gente falando até muitas vezes mais do que eu. Mas se ficar só pro lado dele, aí vai ficar parecendo mais uma entrevista. E é mais com um bate-papo. Como mesmo, é um punhado de conversa, é um punhado de cada um pouquinho de cada um, né? É verdade. A entrevista vai ficar bem chato. Entrevista nunca é bom, né? Então é isso aí. Então vamos ver no seu ponto de vista aí, né? Vamos lá, então. Felipe falou que gosta muito de esboço, né? Ele anota as coisas. Aqui é o meu caderninho de estudo, né? Isso aqui é só sobre questão de estudo, sobre escola bíblica. Eu tenho um desses somente para esboço de pregação. Então eu gosto bem de rabiscar. Então, se você pegar minha Bíblia aqui, não sei se vocês vão dar para ver aqui, minha Bíblia é toda assim, ó. Toda marcada. Toda marcada. Eu não consigo ler a Bíblia se não tiver Bíblia, livro, se não tiver uma caneta do lado. Né? Eu prefiro não ler do que ler e não ter uma caneta ou um lápis. Porque ali surge uma ideia, surge uma dúvida, né? Alguma observação. Mas se você pegar um livro ou uma Bíblia, e Bíblia é bem pessoal, né? Bem pessoal. Isso. Você pegar um livro ou uma Bíblia e não tiver rabiscado, não tiver marcado, tem alguma coisa errada, né? A não ser aquelas pessoas que dizem que é pecado riscar a Bíblia, né? Eu acho mais que é tudo, né? É igual alguém que eu conheço que como é que fala? É bagunceiro e disse que não é bagunça, é imperatividade, né? Eu não sei que dicionário essa pessoa... Vamos botar pra nossa conversa. É a mesma coisa, né? É pecado riscar a Bíblia, né? É isso aí, vamos lá. A questão de... Vamos entrar em alguns tópicos agora? Sim. Né? Sobre algumas razões que eu considero que eu acho relevante e importante sobre a importância da teologia, né, dentro da igreja. Primeira coisa é porque a teologia ajuda o crente no conhecimento de Deus. Sim. Né? Já tratamos sobre isso. E eu queria ler um texto. Eu lembro que um professor meu, né, professor Esdras, ele é da Assembleia de Deus, Esdras Soares,
um dos professores que eu mais me apeguei no seminário. O homem tem uma mente gigante, né? Para você viajar dentro da sala de aula. Ele disse que não tem como associar teologia longe de Bíblia, né? Porque a própria questão da teologia é um estudo sobre Deus baseado nas Escrituras. Que eu não tenho como conhecer Deus, porque Deus é invisível, é espírito. Então aquilo que eu sei sobre teologia precisa vir da Bíblia. Sim. Eu lembro de um professor meu do seminário, foi a primeira aula, primeira matéria do seminário, novo, né? No seminário, empolgado, e o primeiro professor era um professor de linha liberal. Tanto que ele só deu essa matéria, depois a instituição retirou ele por conta dos pensamentos não se batiam, né? Não encaixaram. Não encaixou. Era um rebelde. E ele ia para a sala de aula, eu até encontrei ele recente, que ele é advogado, encontrei ele recente em uma questão de trabalhista lá, e ele ia para a sala de aula somente com um pincel e um livrinho, né? Ele disse que se quiser orar, ora em casa, porque seminário não é lugar de oração, né? Seminário é lugar de estudo. Se quiser ler a Bíblia, lê em casa. Então, ele ia somente com um pincelzinho, né? E com um livro, algum pedaço de esboço. Então, pense no choque. Eu achei empolgante, porque novo, jovem, chegando no seminário com gosto de gás, e vi muita coisa nova que ele explicou, né? Falou que Jesus não era... Para ela, tudo novidade. Jesus não era Deus, que o livro de Jó é uma novela, que o livro de Jó não foram fatos verídicos, e a gente foi criado o tempo todo dentro da igreja com essa visão, né? De que Jó foi um personagem, de que Jesus era Deus. Então, ele desmitificou tudo aquilo, que a Bíblia não era a palavra de Deus, a Bíblia continha a palavra de Deus. Então, algo tudo novo para mim. Eu chegava em casa empolgado, tava falando, e ele foi retirado do seminário, né? Isso vai matando a pessoa também, né? De certa forma. Vai sim, porque desconstruir algo que veio ali desde o início, não é brincadeira, não. E tem, aí tem esses dois lados de vista dos dois, né? Um, às vezes, pode matar, mas do outro pode empolgar. Sim. Porque aquela questão do seminário. Seminário, eu não vou pro seminário para, entre aspas, aprender tudo aquilo que eu já sabia dentro de uma escola bíblica. Se eu vou para um seminário, tanto que o seminário que eu fui era um seminário de igreja, foi no CETAD, né? Da Assembleia de Deus. Sim. Então, lá como é algo mais voltado para a área ministerial, sem aquela questão, não era um seminário independente, né, com professores de linha liberal, de vários tipos de pensamento, então ficou mais fácil, né, de a gente absorver, porque é algo que a gente já conhecia. Mas se a gente for para um seminário mais independente, o professor não está nem aí para sua fé, né? A intenção dele é essa mesmo, é desconstruir e colocar o pensamento dele. Né? É como se fosse uma universidade. O professor não está nem aí para sua ideologia, para seus pensamentos, então ele quer inculcar aquilo que ele acredita. Sim. Mas como lá na Assembleia era algo mais... Tanto foi até o pastor Glaucio que me indicou ir para lá, né? A minha vontade era ter ido para um seminário batista, que é o Estibini, que é aqui no Sobradinho, né? Tem esse aqui do Sobradinho, frente do cemitério, mas era o outro final do pastor Beto. Ali perto da Estação da Música, né? Sim, eu cheguei a ir até lá, conversei com o pastor Beto. A minha vontade era ir para lá. Só que lá o conhecimento, né? A mente é um pouco mais gigante. Né? Tem uns professores com algum tipo de pensamento. E foi indicação do pastor Glaucio de poder ir para a Assembleia. O pastor Glaucio é de linhagem assembleana, né? Ele veio da Assembleia. Então, a minha vontade... Eu cheguei a fazer o CETAD também. Fez os 4 anos? Não. Não concluí, não. Lá eu fiz 4 anos e meio. Iniciei, mas não cheguei a concluir, não. Então, eu falei isso tudo só falar sobre o pastor Éder. Sim. Mas é assim. O bate-papo é isso mesmo, né? Tô dentro do script. A questão do pastor Éder tava falando que toda teologia tem que ter base bíblica, né? Tem que vir das escrituras. E o texto do apóstolo Paulo lá em Colossenses, a gente está falando sobre a importância da teologia, porque auxilia no conhecimento do crente para conhecer a Deus. Então é o que o Paulo diz lá em melhor dizendo, em Colossenses capítulo 1, verso 9. Por esse motivo, o apóstolo Paulo diz, também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar, olha só, pelo qual motivo que Paulo suplica, e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento de Deus, da vontade de Deus, e da sabedoria com entendimento espiritual. E no verso 10, Paulo vai dizer que é através desse pleno conhecimento de Deus que eu vou experimentar qual é a vontade de Deus. Tanto que ele diz lá em Romanos, né, para a gente renovar a nossa mente, ter a renovação da mente, porque é a partir dessa renovação da mente que nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o estudo da teologia dentro da igreja, o importante da teologia para a igreja também, é que vai auxiliar o cristão
dentro do próprio conhecimento de Deus. Imagine só que a gente chega numa igreja e os líderes da igreja não têm um bom domínio das escrituras. Eu já fui numa igreja, fui ministrar, né? Antes de eu ministrar, teve o período do louvor. E a pessoa que estava ministrando o louvor, era para ela ler um texto bíblico. Não é uma crítica, né? Mas eu tava lá, eu vi, então... ela gaguejou mais do que tudo para ler um texto base. E o que é isso? Talvez não seja a realidade dela, mas o que me deixa entender do meu ponto de vista, não tem um certo domínio ao ponto de leitura, né? Então eu acredito que eu aprendi isso muito na pregação expositiva. O pastor Hernandes de Arlopa, ele disse que na pregação expositiva, se for possível, decore o texto. Leia o texto em várias versões, medite, decore o texto se for possível, porque isso vai mostrar que você teve um domínio, que você leu, que você... E ela, a pessoa, quando estava lendo o texto, gaguejou mais que tudo. Mas, em contrapartida, quando foi ministrar o louvor, demonstrou unção, demonstrou ousadia, né? Um certo domínio. Ou seja, não há uma certa base nas escrituras, não sei, a questão da leitura, mas em outra parte, né? Até porque quando você estuda teologia, tem a questão da hermenêutica, exegese, né? Que vai abranger isso também, vai lhe dar esse nível de experiência, né? Para você poder estar na frente da igreja lendo um texto e tudo mais, né? E tendo essa desenvoltura, né? Então, tudo isso eu acho que agrega, né? Claro. O enriquecimento na vida de um cristão, na verdade, né? Porque você não é um cristão só para estar sentado e só estar ouvindo, né? Volta e meia você vai ter que estar lá na frente fazendo alguma coisa também, contribuindo, não é verdade? Isso é verdade. E assim, já que a gente falou que não é crítica e que é crítica, né? Depois as pessoas vão colocar aí no comentário, não sei o que e tal. Mas é assim, cada um tem que ver, e o líder, cabe isso ao líder, perceber que tem pessoas que ele tem uma desenvoltura para uma coisa e não para outra. Isso. Né? Então, eu não posso, e eu já vi, não, você tem que ir, como é que pode? O crente tem que estar lá na frente, tem que falar. Se ela é excelente no louvor, na dança, em outro ministério, deixa a pessoa lá. Cada um no né? seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Porque eu vou te falar uma coisa. Se eu ouvir também uma pessoa não lendo qualquer coisa, né? Não só a parte da Bíblia, que para mim é principal. Você tá ali, tem que ter uma reverência, tem que... Mas se ela lê pode ler uma bula de um dipirona, né? E não ler certo, aquilo ali já me incomoda, eu já não consigo entender mais nada. Tira a concentração, qual né? horário, quantas vezes vai tomar, entendeu? Aquilo me dá um nervoso, a vontade de mandar parar. Eu não consigo. Da mesma forma, não é querendo ser melhor que ninguém, eu acho que as pessoas vão entender isso que a gente está querendo falar aqui. No louvor, a mesma coisa, quando você vê uma pessoa desafinada dali na frente. Não, porque para Deus tem que ser assim, Deus... Deus entende. Deus entende, Deus recebe. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor do Senhor Jesus. Então, essa questão que você falou aí também sempre me incomodou, sabe? Sempre me incomodou. Principalmente em igrejas que gostam de dar oportunidades de 8 horas da manhã até as 10, até a hora que o pastor vai pegar, e ali aí ele acha que não tá bom e dá mais umas 30 oportunidades, né? Aquilo me incomoda. Eu volto para casa sem nada ali, porque a mente já bloqueou, já fechei, né? Eu não quero ouvir mais nada. E o interessante realmente é isso, que tem que saber as especialidades de cada um, sabe? Naquilo ali. Se a menina fala assim, não, eu não tenho desenvolvimento de ler isso aqui. Então tem que respeitar aquilo ali. Na hora que ela falar que quer, ela vai ali na frente e faz. Porque se você forçar, vai ser dessa forma. Pior ainda. É pior, né? Porque o que foi que despertou, como você já falou várias vezes, foi que despertou o amor, o interesse. E a gente sente no seu falar, em pegar as escrituras, no seu esboço. Ninguém foi lá, seu pai, sua mãe, não, você tem que estudar teologia, você tem que aprender. Não, você foi despertando essa paixão em você, né? Através do pastor Edivaldo, através das outras coisas que você viu. Então, isso aí causa o seu desempenho do que ela está ali obrigando você a fazer as coisas. Né? Eu creio que a paixão é isso. É como a gente estava falando no dia até que o pastor Edivaldo veio aqui. A gente discorda dessa
desse apelo forçado, né? Das pessoas, vai lá, aceita Jesus, vai a pulsa, a pessoa termina indo para lá para frente para ver se a pessoa que está do lado dela para de E às vezes incomodar. vai sem até entender o que foi que aconteceu, Na né? maioria das Eu vezes. já ouvi caso de pastor descer do altar, falar no ouvido do rapaz que era somente para receber uma oração e quando a pessoa foi à frente, ele disse que aceitou a Jesus, né? mesmo. Então, é complicado. A pessoa vai à frente sem um entendimento nenhum do porquê tá lá na frente. Então é meio complicado mesmo essa questão. É interessante porque eu tô dando risada aqui. Lembrou de algum caso. Lembrei. Inclusive, eu vou até falar quem foi a pessoa, né? Que é exatamente a mãe do pastor Divaldo, né? Ela tava na igreja, dormindo, cansada, né? Já idosa, dormindo. E aí o pastor fez o apelo, aí o pessoal bateu nela assim, não vai nela. Vou! Aceitou a Jesus no susto, sem saber o que tava fazendo. Mas tem uma coisa boa. É crente até hoje. Já há anos no Evangelho. É já que eu tô aqui, então. Né? Mas glória a Deus, né? É isso mesmo. Sim, e só lembrando de uma coisa que você falou aqui, Felipe. Você disse que o primeiro livro que você recebeu assim, de presente, foi o pastor Divaldo que te deu, né? Sobre pregação foi. Sobre pregação, né? Foi. Ele é isso aí, né? Ele sabe que alguém tá fazendo aniversário, o presente que ele dá É livro. Eu já recebi livro dele, né? Ana Paula também já. Mas é muito louvável essa ação dele, né? Até porque a própria área dele, né? Ele disse que em tudo ele vê pessoas, né? A própria área de desenvolvimento humano é com ele mesmo. Então eu devo muito a Deus e também ao pastor Edivaldo, né? Porque ter acreditado no meu chamado, no meu ministério, ter me dado oportunidades, exemplo. Primeira oportunidade de ministrar lá na igreja foi dele, ele que me deu, né? No culto dos jovens, quando ele era líder da juventude. Primeira oportunidade foi dele. Um dos primeiros esboços que eu ministrei, ele que me deu o esboço para mim ministrar. Ele falou, você vai ministrar em cima disso aqui, só estude, né? Foi no culto das maravilhas que tinha lá no Casebre, era de quarta-feira à tarde. Então, esse incentivo que ele me deu, então eu devo muito a ele. A área dele é essa, desenvolvimento de pessoas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu tenho essa curiosidade, já fiz essa pergunta a algumas pessoas e na oportunidade aqui, né, é que eu tô de frente para você que é um estudante de teologia e teólogo e tudo mais, eu gostaria de entender qual é a sua visão na questão da salvação, né? Porque tem essa questão de quer aceitar Jesus, que eu tenho falado isso, né? Que eu acho isso muito raso. Eu quero aceitar Jesus e aí você tá salvo. Eu acho isso muito raso. Eu acho que é muito mais além do que simplesmente, né, levantar uma mão e dizer eu quero, né, essa questão da salvação. Como é que você entende isso na visão mais teológica? Na verdade, isso seria um tema para um podcast posterior. Se você quiser marcar, a gente marca, sim. Porque a questão da salvação dentro da teologia é algo bem complexo extenso, bem né? debatido. Sim. Por exemplo, eu vou dar só duas correntes que falam muito sobre a questão da soteriologia, né? A doutrina da salvação. Arminianismo e calvinismo, né? Um é que aceita Cristo, que, né, aquela questão de que eu escolho a Jesus, de uma forma bem básica, o arminianismo, e o calvinismo é aquele que você é predestinado, aquela questão toda, né, que esse muito embate. Mas dentro dessa questão aí, não vou entrar nenhuma nem outra, sobre a questão de aceitar Jesus, é um termo, como já foi dito aqui, ficou muito batido muito banal. Porque, tipo assim, é como se colocasse Jesus como coitadinho e eu preciso aceitar a ele. Né? Exatamente. Até a questão mesmo, eu não lembro quem foi o criador disso, mas a questão do apelo. Porque a gente via o pessoal do período da história da igreja, você não encontrava essa questão do apelo a vir à frente para aceitar Jesus. O que acontecia antigamente? A palavra era ministrada, por exemplo, a gente pega aqueles vídeos de Billy Graham, né? A palavra é ministrada e as pessoas vêm, né? Para ele chama ao arrependimento. E hoje em dia, às vezes, na questão do apelo é algo bem vago. Um exemplo, o cara vai pregar sobre dízimos e oferta e no final ele faz um apelo, mas não fala sobre arrependimento. Não. Então a pessoa vem por conta do emocional. Porque o que é a salvação? É você entender aquilo que Cristo fez na cruz, a questão da salvação, e você tem aquele pensamento, ainda que o Espírito Santo convença, ainda que tenha um lado emocional, né?
a questão do choro, das lágrimas, ainda que ocorra isso, mas eu preciso entender o que foi que aconteceu. Porque às vezes a pessoa vai à frente, você que está passando por um problema emocional, você que teve uma perca recente, você quiser vir aqui aceitar a Jesus, quem que não quer isso? Na hora. Quem é que não tá passando por um problema? Por menor que ele seja, né? Ou que já passou, ou que ainda mastiga isso na sua vida. Então, você caminhou bem, mas... muito complexo. Aí é para outro... É um outro bate-papo. Eu quero dar só o meu exemplo. Quando foi ministrado na noite eu tenho essa certa dúvida ainda se foi a noite da minha salvação, né? Mas na noite em que eu me converti no popular, foi no dia 15/4 de 2012. O pastor Gross estava ministrando sobre a mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo 5. E no decorrer eu já visitava a igreja já há um tempinho já, né, com um amigo meu chamado Matheus. E no dia dessa noite, eu tocava em banda antes, né? Eu tocava em banda. E na tarde desse domingo, provavelmente a gente ia fazer uma participação em um pagode. E eu falei, os meninos começaram a desmarcar, né? Eu não vou. E eu falei, só vou pra igreja se Matheus me chamar. Né? Foi a minha verbalização. E não é que Matheus me chamou naquela vamos pra igreja, Vamos pra igreja, vamos embora na hora. Eu já tinha ido no sábado anterior. E Matheus já era evangélico. Infelizmente sim. Hoje ele tá afastado, né? E Matheus me chamou e eu fui, né? E foi ministrada a palavra. E a palavra do pastor Grosso no final era: levanta daí, o Senhor te chama. Eu senti aquilo no meu coração porque eu já tinha sido ministrado antes. Né? Então, fiquei muito quebrantado, a área emocional, mas eu tenho essa certa dúvida, porque a questão da salvação, a gente não sabe o momento exato do dia da nossa salvação, né? Não. Posso ser que ali foi, Deus me salvou naquele momento, de fato, a questão da justificação, mas posso ser que não, eu tivesse um entendimento lá na frente, de forma racional, e posso ter sido salvo posteriormente. Mas acredito que foi naquele momento, né? Por conta da mudança radical que o Espírito Santo proporcionou dentro de mim. Não foi uma mudança primeiramente de fora para dentro, acho que foi de dentro para fora. Então, eu acredito na questão, até a questão da própria da regeneração, que é o novo nascimento. Então, eu acredito de fato que foi naquele momento. Mas é aquela questão, né? O apelo, às vezes, muito apelo emocional. Dá um ré menor, né? O tom menor causa uma emoção. Eu dou um 2 no teclado também, né? Então bota um ré menor lá, e aqueles fundo musical, e o pastor muda o tom da voz, né? Então isso tudo às vezes contribui para uma falsa conversão. Baixa a luminosidade na igreja. Só aquela luminariazinha do altar ligada. Rapaz, é coisa, viu? Isso aí é conversa para um próximo podcast, uma próxima conversa, que é bem complexo. É verdade. Bom, então é isso aí, né? Você tem mais o que para falar pra gente aí da... Só me diz como é que tá o tempo aí. Não, a gente tem tempo ainda. Vamos lá. Então, ainda falando sobre o primeiro tópico, né? Sobre que o estudo da teologia auxilia o crente no conhecimento de Deus. Paulo tem um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que ele diz que eu falo isso para vergonha vossa, que vocês ainda não conhecem a Deus. Né? Então, o próprio estudo da teologia vinculado ao estudo bíblico proporciona o conhecimento de Deus para os cristãos. Imagine que, como a gente está falando, né? Que um ministro, o líder da igreja, a liderança da igreja, não tem uma boa base bíblica. O que é que essas ovelhas vão comer? Né? Eu conheço um exemplo. Dentro do cristianismo católico, né? Antes eu ia para a igreja católica, antes de me converter, né? Então, qual era a minha visão? Ou eu ia, né? O culto não, a missa era dia de quarta-feira à noite, ou eu ia para não dormir, para assistir o futebol, né? Mas não, eu ia para missa para não poder dormir e dar tempo de assistir o futebol na quarta, ou então eu ia para resenhar com minhas primas. Era um evento, né? Era um evento. Então a gente não via vou dizer, os cristãos católicos com Bíblia na mão. Não. Porque é uma liturgia, né? Tanto que a gente às vezes até repetia aquilo que era falo pelo ministro. Então, imagine só que um cristão protestante, evangélico, um líder, né? Tá ali à frente da igreja, não tem uma boa base bíblica. O que é que essas ovelhas vão comerem? Né? Então, quando a gente fala sobre estudo da teologia, não é somente um estudo acadêmico de fato, né? Tem um estudo acadêmico de fato, que o cara é teólogo de gabinete,
né? O cara é teólogo mesmo, mas tem aquele teólogo que é praticar, né? Que é estar na prática, que é um pastor teólogo. Eu acredito que todo pastor, na verdade, não é o que eu acredito. Todas as pessoas são teólogas, querendo ou não. Né? Teologia... Ou pelo menos precisa ser. Precisa ser. Sim. Mas, de certa forma, nós somos. Sim. Aqui nós estamos conversa de 3 teólogos. Porque ela tem uma visão sobre um determinado assunto que talvez não seja a minha visão, e o senhor tem uma que não é a dela, e ela... Então, a gente pode dialogar, porque o que é teologia, assim, bem no raso? É um diálogo acerca de Deus, é um estudo acerca de Deus. Então, todos nós temos uma visão acerca de Deus. Uhum. A questão é... Né, eu fui o orador da minha turma lá na formatura de teologia, e dentro do meu discurso eu falei, a questão é se você é um bom ou um mau teólogo. Porque todos nós somos. Então, mas o líder, alguém que está à frente de uma congregação, que está ministrando, tal, escola bíblica, ele precisa ter um domínio maior acerca do estudo, acerca da Bíblia e acerca da teologia. Uhum. Né? Eu me lembro uma vez, eu tava tendo um evento de jovem lá na igreja, no Caseb, acho que foi uma campa dentro, e tinha uma palavra em uma música, e 2 jovens me perguntaram, Lipe, eu achei aquilo interessante, porque elas me perguntaram, ela sabia que eu estudava, me perguntou o significado da palavra, e o significado daquela palavra fazia todo sentido para a música. Porque tá tipo uma palavra vaga pro sentido da música. Me perguntou o que é que significa isso aqui. Eu não lembro se foi serafim, alguma coisa assim. E eu falei o significado e toda a música foi fez descortinada. sentido isso. Porque tinha só uma música, uma palavra se não tinha significado, né? Entendi. E depois daquilo ela falou, pô, isso é verdade mesmo, por conta do significado. E querendo ou não, a gente que faz teologia, que tá em estudo, a gente é como se fosse uma vitrine. Por exemplo, vocês como são líderes de igreja ainda? Sim. Pronto. Como líderes de igreja, vocês não são vitrines. É verdade. Qualquer ovelha, surgir alguma dúvida, vai perguntar quem? A liderança da igreja. Então, por isso a importância de nós estarmos preparados, né? Com estudo, com a boa leitura bíblica, com conhecimento, uma cosmovisão geral acerca das coisas acerca do reino de Deus. Por isso, uma das importâncias da teologia dentro da igreja e para a igreja é que auxilia o cristão no estudo do conhecimento de Deus. E essa questão do conhecimento de Deus, né? Uma certa vez eu ministrei sobre isso e eu usei o texto do filho pródigo, né? Porque, como é que a gente transcorreu nessa ministração? O filho pródigo, ele pediu ao pai aquilo que era dele de direito. Por quê? Porque ele conhecia qual era o direito dele. O direito dele. Isso mesmo. E aí a Bíblia vai dizer que ele gasta tudo quanto tinha dissolutamente com os amigos e tal e tal. E depois, quando ele gastou tudo, ele aí agora para e pensa e resolve voltar. Nessa volta, aí a gente vai agora observar o irmão dele, né? Aí o pai faz uma festa para o filho que tinha ido e tal, né? Aí mata o bezerro cevado, né? O bezerro cevado. E quando o irmão chega, ele encontra logo de cara, né? Um funcionário do pai dele. E o que é que tá acontecendo aí? Ele vê aquele alvoroço e tal. O que é que tá acontecendo aí? O funcionário vai lá e diz, ó, lembra teu irmão? Né? Aquele descarado que saltou fora. Né? Ele votou. Seria da discórdia. E aí, o funcionário queria ser o Satanás, né? Porque eu vejo botar a semente do cão no coração do irmão, né? Ele votou e seu pai matou o bezerro. Aquele bezerro cevado tava aí guardado. Seu pai matou e tá fazendo a festa pra ele. Aquilo enfurece o coração daquele irmão de tal forma que quando ele chega diante do pai, ele fala, mas pai, eu sempre tive com o senhor, né? E eu nunca matei nenhum bezerro pra comer com meus amigos, e este cara que saiu, ele fala, se referindo ao irmão dele, né? E voltou e tal, que não merece mais, o seu pega e mata o bezerro cevado. Aí o pai vai dizer a ele o quê? Meu filho, você sempre esteve comigo, e tudo quanto eu tenho é seu. Aí traz isso à consciência dele. Quer dizer, muitas vezes está faltando o estudo teológico para a gente conhecer Deus, saber quais são os nossos direitos, né? O que é que a gente pode trazer de bagagem, o que é que a gente tem realmente direito de usufruir, ou de deixar, ou o dever de deixar de fazer também, né? Deixar de fazer. E se a gente não estuda, a gente fica como folha solta, né? Ao vento, Isso. sem saber para onde ir, nem nada. Então é uma base, na verdade, né?
e que traz uma bênção para nossas Com vidas. certeza, com certeza. Entendeu? Que aquele irmão que ficou, ele tinha direito a tudo, mas não usufruía nada porque não sabia. É igual, Não tinha esse nível de conhecimento. é igual aquela história, né? Que um rapaz viajou de navio e o tempo todo ele levou uma sacolinha com um bocado de ovo cozido, né? Que era conhecida. E ele tava ali comendo ovo cozido, todo mundo se banqueteando, tomando café, almoçando, jantando. E ele lá. E um rapaz observou aquilo, né? Ele ali com o ovozinho dele. E no final da viagem, ele perguntou: E aí, rapaz, você passou a viagem toda Só só comendo ovo?" comendo ovo cozido? Ele falou: É porque eu não comprei a passagem, né? Aquela questão toda pra comer Não do tinha banquete. E o rapaz falou: Não, automaticamente você comprou a passagem, Você já você tinha tinha direito a tudo, né? Ele não conhecia os seus direitos. Então, às vezes, no estudo é isso. Né? Se a gente ficar de uma certa forma bem basicazinha, né? Num rasozinho, a gente perde muita coisa. É o que você falou no início, né? A minha igreja perece Falta de por conhecimento. falta de De conhecimento, conhecimento. né? É. Leva realmente a perecer, né? É importante, é importante. Eu me lembro, quando eu tava na igreja do Caseb, a igreja do Caseb sabe que é um pouquinho grandinha, né? A Emanuel. E eu não vou dizer isso 100%, né? De certeza, mas a igreja tem cerca de quase 400 membros, 350. E dentro daquela quantidade de membros, somente eu, assim, olhando de forma geral, que estudava a teologia, né? Em uma instituição. E eu acho muito pouco. Sim. Pra uma igreja com a quantidade de membros daquela, né? Uma igreja grande, de certa forma. E pelo que eu vejo, uma igreja até que incentiva, né? Que você foi incentivado pelo seu pastor, né? Uhum. Por pastor Glaucio, não foi? Isso. Tanto que agora, graças a Deus, abriu um núcleo teológico lá. Muito bom. Não é bem um núcleozão teológico, mas é uma área de ensino, né? Aham. Tanto que até o menino que tá à frente, ele me chamou para poder ser um dos professores, mas infelizmente por conta do trabalho, que é à noite, eu não pude, né? Tá fazendo parte desse corpo aí de professores, mas no tempo que eu faço teologia, somente eu, olhando assim por cima, que fazia. Então é algo bem pouco para a igreja daquele tamanho. Isso. Hoje, graças a Deus, né, tem esse núcleo aí a intenção deles é fazer um estudo sobre a teologia sistemática, né? Falam sobre as principais doutrinas, e isso é muito bom mesmo. E você acha, Felipe, que na igreja devia ter realmente esse núcleo? Com Em certeza. todas as igrejas? Talvez não em todas as igrejas, mas eu acredito que deveria sim, Sim, né? é. Um exemplo, talvez não precisava nem ter um núcleo de teologia dentro da igreja. Pelo fato de a igreja ter uma escola bíblica bem concisa, bem solidificada, né? Bem fundamentada, eu acho que isso já valeria a pena. Já valeria, né? Valeria muito Na a verdade, pena. essa pergunta que eu fiz pra você, ela é de certa forma meio polêmica, né? Porque a gente sabe que tem igreja que nem a escola bíblica não tem, não acha nem importante que se faça, né? Tem igreja que está precisando realmente É. de, né, como falou assim, dos líderes, a gente sabe que tem igreja que realmente o próprio líder está precisando de participar de O uma próprio líder. o próprio líder. É verdade, porque, tipo assim, não tem esse conhecimento e por ele não ter, talvez ele se sinta até oprimido se alguém tiver. Sim, Isso é verdade. Você tá entendendo? É. Aí ele vai ficar contra a parede ali, né? É complicado isso realmente. Às vezes pode até gerar até uma perseguição, né? Um exemplo Sim. de uma igreja que o pastor não é formado em teologia e um das suas ovelhas é. Então, às vezes pode até perseguir aquele, negócio de teologia é coisa, esfria o crente, aquela questão toda, né? Muito bom, É. é Isso acontece- bom, é bom. Eu já ouvi isso já nos meninos lá do seminário, né? De que eles estavam fazendo seminário e o pastor tava deixando ele de canto, né? Às vezes criticando nas mensagens e tal. E isso pode acontecer. Além do próprio líder que não tem esse nível de conhecimento, ele se sentir diminuído. E na hora que ele vai fazer uma ministração de uma palavra, ou alguma coisa desse tipo, ele ficar com medo de ministrar, porque o teólogo, que é a ovelha dele, tá ali de olho nele. Rapaz, será? Porque ele não tem o conhecimento, né? Propriamente dito, como a gente tá falando aqui. Ele vai ficar, será que eu tô falando besteira, né? Porque isso pode muito acontecer. Isso. Pode né? sim, pode. E é importante a gente bater nessa tecla aqui agora e falar para as pessoas que estão nos assistindo sobre isso, né? Porque ele tá ali, às vezes ele pode se sentir o patinho feio, na verdade era o cisne, né? Pode se sentir o patinho feio e ele perceber onde ele está. Onde ele está. Porque, e não é, se ele quiser tomar uma decisão, não é para ele deixar de frequentar terminar seu curso de teologia, para ele ver realmente onde ele está, né? Porque aquilo ali
não vai incentivar. Aquele líder, aquelas pessoas não vão incentivá-lo de forma nenhuma, porque para você, o incentivo vem daquele que reconhece o seu trabalho, daquele, como a gente está falando sobre a questão de conhecer. Se a pessoa não conhece, como é que ele vai fortalecer a você e tomar essa atitude? Então, se você que está aí, está nos assistindo, está fazendo um curso de teologia ou outros cursos, né? Infelizmente, é o líder da sua igreja, outras pessoas não estão lhe acompanhando e você está se sentindo mal com aquilo, porque não tem que fique bem de uma forma dessa, né? Ser oprimido num lugar onde você é para ser fortalecido. Né? Você tem que pensar direitinho aí o que é que você vai fazer da sua vida. Falou para as ovelhas, agora eu queria falar pro líder, né, que está nos assistindo. E tem dentro né, das suas ovelhas alguém que faz teologia, sinta-se privilegiado também, né? Porque, por exemplo, lá na igreja, na congregação lá é uma igreja pequena, né? E eu acredito que o pastor Edivaldo me bota muito para cima. Tanto que eu acho que ele falou, né? Falei muito bem de você lá, tá? Sim. Falou. Então, dentro de dar o exemplo da nossa congregação, é pequena, e pelo fato de ter um teólogo, entre aspas, assim, formado dentro da igreja, isso ajuda. Ajuda. Né? Mas o pastor deveria se sentir privilegiado de ter alguém formado dentro da sua instituição. Por exemplo, pode ser um teólogo, pode ser um psicólogo, pode ser alguém na área de nutrição, porque aquilo vai ajudar dentro do desenvolvimento da comunidade. Sim. Por exemplo, eu toco dos instrumentos, né? Então eu utilizo esse meu talento para poder fazer o projeto social lá na igreja, que é chamado Reuniação, e a gente dá aula de violão para algumas crianças de um condomínio lá próximo. Então, pode ser um teólogo, pode ser o que for. Se tem alguém formado com alguns talentos dentro da sua comunidade, líder, sinta-se privilegiado. E aproveite esse talento. Né? Você pega isso aí, você tem essa ferramenta para o seu ministério crescer, não é verdade? Então, é mister que seja usado. Com certeza. Na verdade, né? Não é se sentir diminuído, entendeu? Mas é se sentir realmente, como você falou, privilegiado. Isso. Não é verdade? Mas, gente, a gente tem que ver... vocês estão corretos. Só que a gente tem que vir para a realidade, né? Tem que vir para a realidade. Por que eu quero pontuar bem essa discussão aqui? Porque às vezes, na maioria das vezes, não é isso que acontece, entendeu? Não é. Infelizmente. Não é isso que acontece, porque a gente já passou por isso, então a gente não vai, como diz o ditado, tapar o sol com a peneira, e pode ter gente sofrendo como a gente sofreu. Mas é por isso que a gente está incentivando aqui. Que seja feito diferente. Mas não vai incentivar, sabe? Porque aí pode perguntar por que você tem essa certeza. Porque eles vão se sentir ameaçados, diminuídos. E como eu separei o texto aqui, muitas vezes... Quantas vezes a gente ouviu falar sobre isso aqui, ó? Tá lá em 2 Coríntios, versículo 3. Ou 2 Coríntios 3, 6. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Quantas vezes a gente ouviu falar, mas a letra mata. O que é que a letra mata? Estudar. De forma errada, sendo feito o uso desse versículo. Isso. De forma errada. Muitas vezes de forma errada. Aí o pastor fala algo, tá ali como a gente começou a falar aqui sobre o neopentecostalismo, né? Dentro da igreja. Ele tá ali fazendo aquele movimento, aí de repente você tem uma oportunidade, aí você fala algo ali que vai contra aquele movimento. Você acha que aquele líder vai lhe apoiar? Não vai. Jamais. Não vai lhe apoiar. Então é isso aqui que eu quero dizer, sabe? Porque o líder vai apoiar a sua ovelha fazendo psicologia, nutrição, pedagogia, porque ele tem conhecimento daquilo. Né? Ele tem conhecimento que quanto mais aquelas ovelhas crescerem, o ministério vai crescer junto. Com certeza. Sabe? E nem todos vão ter esse pensamento, porque eu já sofri muito por causa disso. E a Bíblia nos deixa bem clara sobre isso no Evangelho, não sei agora exato onde está, e fala o quê? Para não dar pérolas aos porcos. E eu já dei muito, sabe? Muito. Então, e o que eu puder fazer para que a pessoa não venha sofrer como eu sofri, de dar pérola aos porcos, eu vou fazer, assim, tipo infelizmente você está no lugar errado. Sua mente está aberta, mas infelizmente a do seu líder não está, sabe? Você está no lugar errado, procure, vá, cresça, não desista, estude. A fé tem que estar em Deus, o propósito é Deus, o foco é Deus. Então, porque às vezes a gente está no lugar errado, não adianta. Às vezes a gente está no lugar errado.
gosta de estar ali, mas não é ali o seu lugar. Tem um pastor que eu sigo no Instagram, eu gosto muito dele. O nome dele é Iago Martins, né? Ele é jovem assim, igual, tem 29 anos. E foi também a partir dele que eu comecei a desenvolver o gosto pela teologia, né? Por ele ser jovem e tal. E ele disse muito sobre isso, né? Às vezes ele abre algumas caixinhas de perguntas no Instagram e o pessoal pergunta a ele sobre alguma questão de discrepância dentro dos pensamentos. Ele disse, se é isso que a Bíblia diz e o seu líder não acredita, ou a sua comunidade não acredita, procura outra igreja. É isso, procura outra igreja. É verdade. Tem tantas igrejas aí, hoje em dia tem igreja pra torta e a direita, como diz o povo, né? Pra quem gosta de azul, pra quem gosta de preto, pra quem gosta de rock, pra quem gosta... Procura uma que tem uma base bíblica, aquilo que você acredita, que acha que é coerente com as escrituras. E se encontrar, fica nela. Se você tá em um lugar que o seu pastor, a liderança, prega algo que não tá dentro das escrituras, não vou dizer sobre uma coisa ou outra que dá pra você ponderar, né, durante o culto, mas uma coisa que faz parte da base bíblica e a igreja corta de certa forma, bate o pé. E é uma conversa que a gente teve aqui com o pastor Divaldo, né? Que antigamente se dizia assim, você se converteu, então agora procure uma igreja mais próxima de sua casa, né? E o pastor Divaldo falou o seguinte, na verdade o que devia ser dito é procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Né? Ele fala isso direto, né? Mais próximo da Bíblia, porque né? As pessoas podem distorcer muito o que está escrito, na verdade, né? Então, se você se sente mal com isso, você quer que seja mais focado no que realmente está escrito, no que realmente é, da forma que tem que ser, procura uma igreja mais próxima da Bíblia. Tá, né? Um tema bom para um podcast, né? Se muitas igrejas é algo benéfico ou algo maléfico. Né? Verdade. Né? Eu não sei se você já ouviu essa expressão, é melhor ter uma igreja aberta do que um bar. Do que um bar, não é bem assim. Eu nunca concordei, não. Entendeu? Não é bem assim, não. Não vamos entrar nisso, não. Isso é uma coisa. Não que o bar seja bom. Isso aí. Mas eu já ouvi história de pessoas que se converteram no bar, como dentro do bar estava passando um louvor evangélico, foi do Ministério de Nova Iguaçu, que hoje é Davi Sasser, né? É Luiz Arcanjo, tava ali. Trazendo a arca. Trazendo hoje, a né? arca, trazendo a arca. E ele tava ali, disse que ele tava bebendo, ouviu, e dali mesmo ele deixou a cerveja que ele tava tomando e foi procurar a igreja. E quando as pessoas passam evangelizando também, né? Folheto. É verdade. Então ali. Então, mas não é que seja o lugar de ser evangelizado Não. seja dentro de um bar, não. É porque regra não é. A regra não é exceção, né? A exceção não é regra. Não é né? regra. Então, Felipe, a gente está concluindo já aqui, tá certo? Eu gostei muito, de antemão, gostaria até de já deixar um pré-convite para um próximo bate-papo desse. Eu vi aí que já tem uns 3 temas aí, então já são Tem, mais uns 3 convites, né? E dizer para você que pastor Divaldo não tá errado, não. Bagagem quem tem é você, viu? Então, glória a Deus, eu fico feliz. Comecei já feliz, né? O podcast Alegre, porque por ter um jovem com esse nível de conhecimento, com esse nível de interesse em buscar ainda mais o conhecimento, né? E agora a gente está concluindo já aqui, eu ainda muito mais feliz porque acabei constatando tudo isso que realmente o seu pastor já havia falado com a gente, né? Hoje, por conta de alguns compromissos nossos, a gente não vai poder se estender muito, mas então por isso vai ser ainda melhor que a gente vai ter outras oportunidades, tá certo? E espero que você tenha gostado também da experiência de estar batendo esse papo com a gente aqui, viu? E você tem alguma coisa que você queira falar, que você quer concluir? Eu queria concluir somente com... Exemplo, a gente ficou no primeiro tópico. Sobre a importância da teologia na igreja. É, né? verdade. O que é que acontece? Talvez no próximo convite seja para uma continuação disso aqui. Sim. Porque faltou cerca de 4, 5 tópicos ainda. Mas é bom assim, né? Aquela questão... Há um canal no YouTube chamado 2 Dedos de Teologia. Então hoje foi só meio dedinho para completar o resto. Então eu já quero me convidar para o próximo convite, em vez de ser outro tema, a gente voltar para esse tema novamente. Pronto, tema, né? pode ser sim, já tá Teria certo. outras coisas boas para a gente poder ponderar lá na frente. E vai ter sim, com Gostei certeza. muito da experiência, agradeço também o convite. E me sinto honrado pelas palavras que foi dito pelo pastor Divaldo, né? Da minha pessoa. Sim. E eu acredito alguma coisa sobre o chamado, só para finalizar aqui. O chamado e a sua vocação, eu acredito que não é você mesmo que se dar, é a comunidade, né? Eu já ouvi pessoas falarem que
eu sinto que eu tenho um chamado pastoral, mas a igreja não reconhece isso. Não reconhece. Então, só ele acredita no chamado dele, né? Não que seja 100% errado, mas se a sua comunidade, se sua liderança não vê isso em você, você dá um pé atrás, né? Pra ver o que está acontecendo, por que a minha comunidade não consegue enxergar isso em mim? Porque eu acredito muito. Então, se meu pastor e alguém que está próximo a mim reconhece esse chamado em mim, reconhece esse chamado da minha vida, então eu fico muito, É a muito confirmação alegre. também, né? Que a gente está caminhando num caminho bacana. A gente que trabalha muito com essa questão de igreja e tudo, com a comunidade também, a gente sabe que muitas pessoas têm admiração por alguns tipos de ministério, né? Principalmente quando se fala de louvor, o pessoal gosta muito, eu queria ser levita, eu queria louvar e tal. E já muitas pessoas chegaram para Ana Paula como pastora e, pastora, eu tenho um chamado de louvar, de cantar, eu sinto isso, Deus lhe chamou. E Ana, como... Aí, inclusive, a gente se conheceu, né? A gente começou a namorar porque eu tinha banda e eu chamei ela para cantar em minha banda, né? Ela já cantava numa banda que eu tocava, que era uma banda de uma igreja católica, né? Aqui em Feira de Santana. E aí eu montei uma outra banda, era uma banda de mundana mesmo, banda de axé, né? Aí eu falei, eu quero você por conta da sua potência vocal, né? Eu estudei música, eu sou formado em música e tudo. E aí ela veio cantar comigo. Então ela já tem essa base toda, tem toda a técnica, né? Tem bastante técnica vocal e tudo. E quando a pessoa tinha a oportunidade da gente, no ensaio, essa pessoa cantar, a gente via que não era bem assim, né? Ela podia chegar um dia a ser realmente uma levita, uma cantora, mas ia depender de bastante estudo, né? E, na verdade, a pessoa já se sentia pronta. E não era, sabe? Não tinha técnica nenhuma, não cantava, não afinava, não entrava no tempo, não entrava no tom. Então não tinha como você aproveitar para poder colocar aquela pessoa. Em contrapartida, a gente observava nessa mesma pessoa já uma outra área para ela. E quando a gente falava que podia ela trabalhar nessa área, aí não queria. Você tá entendendo? Eu falo na igreja direto, o meu chamado não é na área musical. Eu tô num grupo de louvor porque eu gosto e é um talento que Deus me deu, né? Instrumento, não. Mas não é o meu chamado oficial. Meu chamado é a palavra. Meu chamado é o ensino, eu amo ensinar. Eu prefiro, às vezes, estar em escola bíblica ensinando do que pregar. Eu prefiro ensinar do que... Não que a pregação não seja um ensino, né? Mas há aquela questão da diferença, de você pontuar mais devagar e tal. Mas o grupo de louvor não é o meu chamado. Eu tô lá para cooperação da obra. Porque às vezes falta mão de obra. Mas meu chamado não é lá. E já que você tem esse dom também na área musical, né? Você pode agregar esse valor ao seu chamado, que é da palavra, que é da ministração e tal, né? Então você pode agregar sim e dá muito certo isso daí. E a pastora Ana tem alguma coisa que queira acrescentar? Não. Foi de... Assim, falta tempo, né, pra gente colocar tudo que você trouxe, essa bagagem que você trouxe, muito mais conversas, mas foi maravilhoso esse momento. Muito bom mesmo. Muito bom. Então, te agradecendo, viu? Continue nesse projeto seu, né? Se eu puder fazer alguma coisa também para lhe ajudar a crescer nisso daí, pode contar comigo, obrigado. tá certo? Porque a gente não pode desperdiçar. Não, né? de forma nenhuma. Essa vontade, essa gana de aprendizado, e de passar isso também para a igreja, para outras pessoas, entendeu? Esse incentivo. Então, é disso que a gente tem precisado, sabe? É essa carência que nós estamos tendo no meio da igreja do Senhor, sabe? Então, de antemão, mandar um abraço aí pro pastor Edivaldo, ó. Show de bola. Me mande mais desse, vá preparando mais desse lá na sua igreja e mandando pra gente, porque você tá contribuindo muito com o reino de Deus, tá certo, pastor Edivaldo? Um abraço. E a igreja, já tô falando de igreja aqui, né? É o costume. Mas você que tá nos assistindo, né? A gente tem falado muito aqui sobre o pastor Edivaldo. Eu falei no início que nós já gravamos um vídeo com ele e tá postado aí no nosso canal. Então procure lá pra você ver quem é o pastor Edivaldo. Assista lá. Nesse momento eu vou te pedir algo que geralmente eu peço e que é muito importante pra gente, né? Que é o seu like, a sua inscrição. Se você puder compartilhar esse vídeo, tá certo? E comentar também lá no nosso canal acerca do que foi, do que lhe enriqueceu, né? Esse bate-papo. Outra coisa que eu vou te pedir é que você siga lá o menino Felipe, Lipe Ribeiro.Silva, né, no Instagram.
Eu tava dando uma olhadinha lá no Instagram dele, né, de Lipe Ribeiro, e eu vi que tem coisas bastante interessantes, viu? Tem uns vídeos dele lá, né, que você chama de quê? Como é? DCL. DCL. Devocional com Lipe, todas as manhãs, né? Geralmente eu faço. Que a gente tem até vinheta. Tem pessoas que mandam mensagem pra mim já com bom dia de DCL. Aí esse bom dia de DCL, né? Que é bom dia, seja bem-vindo a mais um DCL, o Devocional com Lipe. Às vezes a mensagenzinha no Reels de 1 minutozinho não vai fazer tanta diferença no seu dia, questão de tempo, mas pode fazer mas diferença. Mas enriquece o dia todo da pessoa, isso. né? Porque você acaba levando isso para o seu dia, né? Esse devocional. E esse devocional vai também lhe fazer pensar durante o dia sobre aquilo que foi dito logo no seu início de manhã, né? Então é muito bom essa iniciativa sua também, viu? É muito louvável. Um abraço. Me sinto feliz em estar compondo essa amizade com você, viu? E tamo aí. O que você precisar da gente, pode contar com a gente também. Valeu? Ok. E Deus continue abençoando cada um de vocês que estão nos vendo aí. Nosso muito obrigado por você ter vindo até aqui conosco. E até a próxima! Tchau. Tchau.